A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do segundo módulo de Introdução Bíblica. Nós vamos estar hoje estudando a estrutura da Bíblia, como a Bíblia está dividida em suas divisões principais, para facilitar o seu estudo, o seu entendimento da palavra de Deus. A Bíblia divide-se em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo possui 39 livros. O Novo Testamento possui 27 livros, fazendo ao todo 66 livros. Esses livros foram escritos num período de 1.600 anos por aproximadamente 40 escritores. O Antigo Testamento, esta expressão Antigo Testamento, surgiu no segundo século depois de Cristo, tendo sido divulgada por aqueles teólogos chamados os pais latinos da igreja, quando eles procuraram diferenciar as escrituras hebraicas, os textos sagrados dos judeus, que se referiam ao Antigo Testamento. Eles queriam diferenciar das escrituras gregas, que eram exatamente os escritos dos apóstolos e discípulos de Jesus. As escrituras hebraicas, que se referiam ao Antigo Testamento, foram chamados de Antigo Testamento. Por sua vez, os judeus não denominam as suas escrituras hebraicas de Antigo Testamento, porque assim eles estariam reconhecendo a Jesus como Cristo Salvador. Se eles chamassem de Antigo Testamento, estariam reconhecendo o Novo, que revela a pessoa de Jesus. Eles chamam o Antigo Testamento de Tanakh, que é uma palavra formada pelas iniciais de Torá, a lei, Nevim, os profetas, e Shetuvim, os escritos, que é o conjunto dos escritos sagrados dos hebreus. Esta forma, Tanakh, de chamar o Antigo Testamento, foi utilizada por Jesus em Lucas 24 e 44. Disse-lhes Jesus: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta expressão, Moisés, profetas e salmos, é Tanakh. Aleluia! O Antigo Testamento foi produzido num ambiente histórico e cultural do Egito, da Mesopotâmia e nações historicamente relacionadas com estas terras. O escrito original em hebraico, com alguns textos em aramaico e em persa. O Antigo Testamento divide-se em 5 tipos de livros, 4 tipos de livros. Primeiro, a lei. Segundo, históricos. Terceiro, poéticos. E o quarto, proféticos. Deixa eu lhe detalhar essas divisões. Primeira divisão, a lei, ou a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são originalmente conhecidos como a lei. Tá certo? Mas nós vamos aprender também que eles são chamados de Pentateuco. Penta quer dizer 5, teuco, volumes, livros. Então são 5 livros, Pentateuco, que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros históricos são 12 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, de Josué a Esté. Eles se ocupam da história de Israel e seus diversos períodos, principalmente a teocracia, tempo do governo de Deus sob os juízes, a monarquia, governo de um único rei sob Saul, Davi e Salomão. Fala também da divisão dos reinos de Israel, de Judá, reino sul, e Israel, reino norte, sendo Israel levado cativo para a Síria e Judá levado cativo para a Babilônia. O pós-cativeiro que vem sobre Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com alguns profetas. Esses 12 livros, eles tratam de toda essa dinâmica histórica do povo de Israel. É importante saber disso, porque quando você está estudando a Bíblia nos livros históricos, você precisa ter uma mente histórica, uma abordagem histórica.
Há muito pouco de profecia nos livros históricos. Ali é a narrativa da realidade do povo de Israel. Quais são os livros poéticos? São 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. O nome poético deve-se ao gênero do seu conteúdo. Não significa que sejam fantasiosos, fictícios. São também chamados de devocionais ou literatura de sabedoria. Você vai encontrar Salmos, você vai encontrar Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros têm uma natureza poética, a forma como foi escrito, uma abordagem filosófica, são cânticos como o livro de Salmos, são provérbios, adágios de sabedoria e Cantares de Salomão, que se trata de um romance poético do rei com a sua amada. Os livros proféticos são 17 livros, de Isaías a Malaquias, onde encerra o Antigo Testamento. Podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Quais são os profetas maiores? Vai de Isaías a Daniel, sendo 4 autores, visto que o livro de Lamentações também se atribui ao profeta Jeremias, né? Profetas menores são 12 livros, que vão de Oséias a Malaquias. Eles não são menores por ter menor importância no quadro profético bíblico, não. São menores porque a obra literária deles foi mais resumida do que daqueles que são chamados profetas maiores. Vamos ao Novo Testamento, a segunda divisão da Bíblia, o Novo Testamento. Logo depois da ressurreição de Cristo, aqueles que foram testemunhas oculares de sua glória saíram pregando o Evangelho a todos os lugares. Isso era feito verbalmente. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de registrar aquilo que eles estavam ensinando. Foi aí que os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos. É bom lembrar que enquanto o Antigo Testamento levou cerca de 1046 anos para ser escrito, o Novo Testamento foi escrito em menos de 100 anos. Menos de 100 anos. A pressa do Espírito Santo. O Novo Testamento tem 27 livros. Foi escrito no idioma grego, popularmente conhecido como Koiné. Os livros são classificados em 4 grupos. Você lembra que o Antigo Testamento era a lei, históricos, poéticos e proféticos. E o Novo Testamento? O Novo Testamento também tem 4 grupos. O primeiro grupo, biografia. O segundo, histórico. Terceiro, epístolas ou doutrinários. E o quarto, profecia. Quais são os livros de biografia do Novo Testamento? São os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que biográficos? Porque eles tratam da vida de Jesus, da revelação de uma vida, de uma pessoa que é a pessoa de Jesus. E nós vamos posteriormente estudar os evangelhos, cada um deles detalhando para o seu crescimento espiritual. Aprenda apenas isso hoje. Eles descrevem a vida e o ministério de Cristo. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. O que é sinótico, pastor? Eles têm a mesma ótica, a mesma visão, a mesma perspectiva de Cristo. Já o Evangelho de João extrapola o entendimento humano. Ora, em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus nasce. Em João, não. Em João, ele é o Verbo, que existe por toda a eternidade. Não perca o módulo dos evangelhos. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Ora, veja, ele revela aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Os livros históricos do Novo Testamento, só existe um. É o livro de Atos dos Apóstolos. Ele registra a história da igreja primitiva. Este livro, Atos, faz a ponte entre a ressurreição e a ascensão de Cristo com a organização e a atividade da igreja.
Se tirarmos os Atos dos Apóstolos, nós vamos ficar sem saber de onde veio Paulo, de onde veio os escritos de Lucas, o Evangelho de Lucas. Quem é esse Lucas? Nós vamos aprender no livro de Atos dos Apóstolos. Ele faz a ponte entre a revelação de Jesus nos Evangelhos e o início da igreja no livro de Atos dos Apóstolos e posteriormente as epístolas de Paulo. Então, falando de epístolas, quantas são elas? As epístolas são 21 cartas, vão de Romanos a Judas. Elas contêm a doutrina da igreja. Podem ser divididas da seguinte forma: são 21 cartas e elas tratam essencialmente da doutrina, da organização da vida da igreja. 9 são dirigidas a igrejas, Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, Timóteo, Tito, Filemon, são dirigidas a pessoas. Uma é dirigida aos hebreus, cristãos. 7 são dirigidas a todos indistintamente. Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. Ou seja, são cartas universais, cartas gerais, que abordam todos os assuntos para todos os grupos cristãos. As epístolas. Por último, o único livro de profecia do Novo Testamento. Você sabe qual é, né? Apocalipse ou Revelação. Esse livro aborda os eventos finais referentes ao universo, à terra, à igreja e ao destino da humanidade. Então, no Novo Testamento, nós temos livros biográficos, que são os evangelhos, temos livro histórico, que é Atos, as epístolas, que são as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, né? E também o livro de Hebreus. Nós vemos nele a doutrina da igreja. E por último temos o livro de Apocalipse. Amém? Nós vamos ficar aqui com esses conceitos da divisão da Bíblia, para que você possa aprender. Quando você vai estudar um livro, você precisa saber qual a natureza dele. Quando você estuda Mateus, você tem que entender que Mateus revela Jesus. Quando você vai estudar Romanos, vai trabalhar doutrinas da igreja. Quando você estuda Atos, ali está a história da igreja. E quando você entra no livro de Apocalipse, você não pode fazer uma abordagem histórica. Você precisa fazer uma abordagem profética, porque a linguagem é toda voltada à profecia. Que Deus abençoe, amado. No próximo módulo, nós vamos detalhar mais ainda o conhecimento da Bíblia como livro, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em Cristo.